Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesta aula de hoje, nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo São Mateus. Mas hoje nós faremos uma complementação da aula passada, onde fizemos já uma introdução geral ao Evangelho. Então, por isso que eu chamo Introdução 2. É a segunda e última parte da introdução. Depois nós começaremos o estudo dos capítulos, dos 28 capítulos do Evangelho segundo Mateus. Primeiro, nós vamos ver aquilo que chamamos de focos do Evangelho. Eu explico melhor. O Evangelho, ele pode ser entendido a partir de 3 focos. E o que são esses focos? Eu diria que são 3 fachos iluminadores de todas as passagens do texto do Evangelho de São Mateus. Isso quer dizer o seguinte, que a todo momento, em toda a leitura do Evangelho, em qualquer uma das partes da leitura do Evangelho, nós devemos ter em mente estes 3 focos. Por isso que chamamos de focos que iluminam o texto como um todo. Primeiro, Jesus como Deus conosco, Emanuel. Segundo foco, em Jesus se realiza plenamente as profecias do Antigo Testamento. Terceiro foco, as palavras e os atos de Jesus apontam para a realização já, não na eternidade, já a realização do reino dos céus, especialmente através na igreja. Então vamos para o primeiro foco. Primeiro foco, vamos repetir, foco tem a ver com um facho que se estabelece, que ilumina o texto como um todo. Então, o primeiro, mais importante de todos, é entender Jesus como Emanuel, Deus conosco. Facinho de perceber isso. No começo do Evangelho, o nome sagrado é explicado cuidadosamente. Então, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, a quem será dado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tá? Isso está no Evangelho. Depois, no final do Evangelho, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus fala: Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Estou convosco. O que é isso? Deus conosco. Tá bom? Segundo foco. Jesus é aquele que realiza as profecias do Primeiro Testamento. Eu vou, ora, falar Antigo Testamento, ora, falar Primeiro Testamento. É o mesmo significado.
Talvez quando falamos Primeiro Testamento, nós tenhamos uma linguagem mais adequada ao diálogo com o judaísmo, mas tem o mesmo significado. Jesus realiza as profecias do Primeiro Testamento, levando à plenitude. O que é a sua realização? É levar à plenitude o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. Esta realização transcende. Então, a palavra transcende, ela quer dizer vai muito além. Ela vai além. A realização das profecias vai além das expectativas nacionalistas dos judeus, ou pelo menos dos partidos religiosos judaicos na época de Cristo, ou pelo menos das autoridades judaicas. Então havia uma expectativa nacionalista, ou seja, que Israel fosse dominar todos os povos a partir do Messias, né? E a realização vai além até da própria expectativa dos discípulos. No caso dos discípulos, havia uma expectativa mais humana, né? Por isso que eles reivindicavam privilégios, um à direita, outro à esquerda no reino. E Jesus, portanto, realiza, mas ele vai além de todas essas expectativas. São Mateus, emprega o título de Messias Cristo 17 vezes no seu evangelho, enquanto Marcos o usa 7 vezes e Lucas 11 vezes. Terceiro foco. As palavras e os atos de Jesus apontam para o reino dos céus e para a igreja. Mateus é o único dos evangelistas que apresenta expressamente a palavra eclesia. Eclesia é uma palavra grega que está traduzindo uma palavra hebraica, kahal, que significa assembleia e reunião. Então, insisto que a palavra igreja, ela está sendo usada no Novo Testamento como reunião, como assembleia, como pessoas juntas, tá bom? Então, a igreja aparece, por exemplo, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que eu vou ler agora, capítulo 16, olha ali, ó, versículo 18. Então, Jesus fala, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eclesia. Depois, capítulo 18, versículo 17, que fala sobre a questão do perdão. Então, diz assim, olha, se o teu irmão tiver pecado, você vai, repreende a sós, etc. Aí no versículo 17, se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja para ti como um pagão e um publicano, tá? Então Mateus, ele usa expressamente a palavra igreja. Tá? Esse é o terceiro foco do evangelho. Então o terceiro é reino dos céus, mas esse foco ele traz uma espécie de subfoco, que é o tema da igreja, que está vinculado ao tema do reino dos céus. Com isso, nós chegamos àquilo que podemos dizer de estrutura do evangelho. Estrutura do evangelho. O evangelho de Mateus, nós já observamos que ele é o mais bem estruturado de todos os evangelhos, tá? Ele apresenta as narrativas da infância, que nós chamamos de evangelho da infância, que estão nos capítulos 1 e 2, e paixão e ressurreição, nos capítulos 26 a 28. Então, nós temos infância como começo,
paixão e ressurreição como fim, introdução e conclusão do Evangelho, tá? Narrativa da infância, introdução do Evangelho. Paixão e ressurreição, conclusão do Evangelho. O corpo do Evangelho, quer dizer, o que sobra, se é que podemos dizer assim, da infância, da paixão e da ressurreição, chamamos de o corpo do Evangelho. Os capítulos 3 a 25. Ele tem uma organização muito interessante, porque ele se estrutura em função de 5 grandes discursos de Jesus, que terminam com uma fórmula idêntica, muito parecida. Tipo assim, Jesus acabou de dizer estas palavras. Eu vou tomar como exemplo o capítulo 7 e o versículo 28, para que nós observemos. Olha, eu estou aqui hoje, cada dia eu vou mudando a Bíblia que nós seguimos aqui, então hoje eu estou seguindo a edição da Ave Maria. Então, no capítulo 7, versículo 28, diz assim: quando Jesus terminou o discurso. Tá? Então, aqui nós estamos encerrando um grande discurso de Jesus. Agora, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: após ter dado instruções aos seus 12 discípulos. Agora, o capítulo 13, versículo 53. 13. Após ter exposto as palavras, Jesus partiu. Tá? Capítulo 19, versículo 1. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia. Capítulo 26, versículo 1. Quando Jesus acabou todos estes discursos. Tá bom? Então, esses 5 grandes discursos de Jesus, eles têm uma fórmula parecida no final. A fórmula não é absolutamente idêntica, mas a ideia é a mesma. Assim, nós podemos falar que o Evangelho tem 5 livrinhos. Por que falamos livrinho? Porque são livros dentro do livro, como se fossem fascículos, descrevendo o ministério público de Jesus, tá? Porque se nós não estamos na infância e nem estamos no momento da paixão e da ressurreição, nós estamos na vida pública de Jesus. Portanto, esses 5 livrinhos, eles estão descrevendo o ministério, a ação pública de Jesus. Cada um desses livrinhos tem uma seção narrativa seguida por um discurso. Quer dizer, há um momento de ação e um momento de palavra de Jesus. Esses 5 livrinhos, nós já estamos agora bastante informados da forte vinculação que Mateus tem com o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, e que Mateus, o Evangelho, foi escrito para uma comunidade cristã, mas de origem judaica. Portanto, esses 5 livrinhos, eles evocam o Pentateuco. Tá? O Pentateuco, na Antiga Aliança, tinha o nome de Torá, a lei. Então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles eram conhecidos, o Pentateuco era conhecido como a lei. Nós estamos agora com o Evangelho de São Mateus, a nova lei. Tá? Então, esse era o foco, essa perspectiva que São Mateus está trabalhando no seu Evangelho. O Evangelho da infância, que está no capítulo 1 e 2, aqui eu quero recordar que nós não vamos fazer
o estudo rigoroso, eu estou apenas situando e anunciando, tá bom? Por quê? Porque depois nós vamos estudar capítulo por capítulo, então não há necessidade de nós fazermos um estudo rigoroso agora, porque senão não teríamos o que falar mais adiante. Então, o Evangelho da Infância, que está no capítulo 1 e 2 de São Mateus. Diríamos o seguinte, que é a ponte que liga Mateus ao Antigo Testamento. Liga não só no sentido próprio do Evangelho de São Mateus, como liga também na própria configuração da Sagrada Escritura, tendo em vista que o Evangelho de São Mateus é o primeiro livro da Nova Aliança, do Novo Testamento, que está presente na nossa Bíblia. Tá? Então, é ponte também nesse sentido. Jesus é entendido como o quê? Como filho de Abraão, como filho de Davi, é também filho de Deus, que estabelece um novo começo na história da salvação, em perfeita continuidade com o Primeiro Testamento, com o Antigo Testamento. A infidelidade do povo escolhido, já presente no Evangelho da Infância, contrasta com a fé, por exemplo, dos magos. Então, os magos, eles estão ali representando todos os povos, de todas as nações, os pagãos. Observo que quando eu falo pagão, eu não estou aqui querendo dizer não cristão. O conceito de pagão, para nós aqui estudando o Novo Testamento, tem a ver com não judeu, tá? Então, os povos que não eram judeus, então pagãos. A frustração milagrosa dos planos perversos de Herodes, também em relação aos magos, mostra que os desígnios de Deus não podem ser impedidos, bloqueados pelos projetos humanos. O primeiro livrinho, então está do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 29. O primeiro livrinho nós podemos chamar o seguinte, todos os 5 livrinhos, eles estão apontando para o reino. Lembrando que reino, para São Mateus, basicamente é reino dos céus, enquanto Marcos e Lucas usam a expressão reino de Deus, Mateus usa reino dos céus. Então, o primeiro livrinho vai mostrar os fundamentos, o alicerce, tá? Como que começa o reino. Então, conta a missão de João Batista como precursor. João Batista anuncia o reino, mas é evidente que João Batista não está ainda na lógica do reino, porque quem traz a novidade do reino é Jesus. Então, a missão de João Batista, o batismo de Jesus por João, as tentações de Jesus, que temos que entender as tentações como uma contestação para a missão, como que se Jesus pudesse ter a perspectiva de desviar o seu compromisso com o reino dos céus, né? Então, as tentações representam essas contestações. O início da pregação de Jesus, o chamado dos primeiros discípulos. E depois nós temos o Sermão da Montanha. Aí sim nós estamos com o discurso. Capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5 até o capítulo 7, como a nova lei. Tá? Então vocês já observam aqui uma parte narrativa e uma parte do discurso. No caso, o Sermão da Montanha. O segundo livrinho, falamos de a dinâmica do reino. Aqui é como que o reino funciona, como que ele se desenvolve, como que ele acontece. Então, no segundo livrinho, Jesus cura as doenças do leproso, do servo do centurião, da sogra de Pedro, do paralítico, da mulher com o fluxo de sangue, dos 2 cegos.
Jesus expulsa demônios, ressuscita a filha do chefe da sinagoga. Jesus ensina as exigências da vocação apostólica, faz de Mateus um discípulo e exorta todos, os discípulos, a multidão, que rezem pedindo mais trabalhadores para a colheita. No caso, o discurso missionário para os 12, no capítulo 10, dá as diretrizes para a viagem missionária dos discípulos, dos 12 dos discípulos. E permite também já pensar numa perspectiva mais ampla a experiência missionária da Igreja Apostólica do tempo de Mateus. Então, ao ler o capítulo 10, o leitor, lá do tempo de Mateus, da comunidade ou das comunidades, esse leitor, ele também estava percebendo não só como Jesus mandava os 12, mas ele percebia ali o mandato dele mesmo na sua experiência missionária enquanto igreja. O terceiro livrinho já trabalha o mistério do reino, né? Quer dizer, o reino ele não tem como ser explicado no sentido racional. O reino é maior do que qualquer possibilidade de nós compreendermos. É por isso que o anúncio do reino ele exige o discurso das parábolas, porque através das parábolas Jesus ele vai utilizar uma linguagem que aproxima da nossa capacidade imaginativa. É isso que nós vamos observar quando formos estudar concretamente as parábolas de São Mateus. Então, nesse momento do mistério do reino, nós temos aqui aquilo que se chama de o caráter messiânico de Jesus. A pergunta de João Batista, qual é a pergunta? Tu és aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Essa é a pergunta de João Batista. A incredulidade das pessoas, das cidades, a acolhida positiva dos pequeninos. Por isso que Jesus fala, eu te louvo, Senhor, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, a acolhida dos pequeninos, a liberdade de Jesus diante da lei, as espigas arrancadas no dia de sábado, porque os discípulos estavam com fome, a cura do homem de mão atrofiada, a liberdade de Jesus diante dos parentes, o poder sobre Beelzebul, o poder maior de Jesus, que enfrenta, que destrói, que vence o poder do mal, a questão do sinal de Jonas, que indica a ressurreição, tudo isso é indicativo da messianidade do mestre. Então, Jesus não é apenas e tão somente um mestre a mais, como tantos que existiam em Israel, mas ele é o Messias, e o Evangelho aponta para isso. Tá? Então, o terceiro livrinho apresenta isso. O mistério do reino traduz que Jesus é o Messias. Já o discurso das parábolas, que está no capítulo 13, é a revelação do mistério do reino a todos aqueles que têm o coração aberto para acolhê-lo. O quarto livrinho, o reino e seu instrumento, a igreja. Você vai observar a proeminência de Pedro em várias narrativas, tá? No quarto livrinho. Caminha sobre as águas, profissão de fé, primado de Pedro, a transfiguração, o tributo pago ao templo, mostra a sua posição privilegiada na igreja. Tá bom? Então, primeiro, o Evangelho de Mateus, de São Mateus, deixa muito claro esse destaque de Pedro, de São Pedro, e que ele foi escolhido por Jesus. Apesar de tudo, com todos os seus medos, suas dificuldades, ele foi o escolhido por Jesus para chefiar a igreja.
Por isso que ele tem uma posição privilegiada. E a Eucaristia é prenunciada pela alimentação das multidões, na multiplicação dos pães, lembrando que nós temos duas multiplicação dos pães. Depois, o discurso da comunidade, que está no capítulo 18, é como se fosse a promulgação da lei fundamental do cristianismo. Qual é a lei fundamental do cristianismo? O amor fraterno. Amai-vos uns aos outros. O quinto livrinho já apresenta a universalidade do reino. Aqui Jesus fala do caráter cristão do casamento, o ideal da virgindade, a liderança do colégio apostólico indicam a superação da antiga aliança. O discurso escatológico, o que é o discurso escatológico? O discurso sobre o final dos tempos, presente nos capítulos 24 a 25, aponta para o caráter universal do cristianismo, quer dizer, que o cristianismo vai além do judaísmo, vai além, por isso que falamos aqui da universalidade do reino. Portanto, o reino dos céus, anunciado por Jesus, é um reino que se destina a todas as pessoas, de todos os povos, línguas e nações. As parábolas de Jesus, aqui, elas são apresentadas num sentido de conversão, no sentido de se destacar o problema da conversão dos pagãos. Né? Então, são parábolas que apontam para esse fato futuro. Com isso, nós temos a estrutura do Evangelho. Quando eu falo estrutura, eu estou querendo dizer que o Evangelho de São Mateus, ele está, então, organizado, estruturado, digamos assim, em sete partes, né? Temos a introdução, temos a conclusão e temos os 5 livrinhos. Essa é a maneira de organizar do Evangelho de São Mateus. Eu quero ressaltar que esses 5 livrinhos, eles têm uma organização, eles têm uma forma, uma maneira semelhante de ser escrito, né? É por isso que são livrinhos, fascículos, e eles lembram os 5 livros da lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Com isso, nós chegamos, e ainda ficou faltando a questão da paixão e da ressurreição de Jesus, que seria, então, a 7ª parte. Então, os 5 livrinhos, a introdução e a 7ª parte. A paixão e a ressurreição contém a mensagem cristã essencial. Quer dizer, qual é o núcleo, o que é essencial no cristianismo? A morte redentora de Cristo na cruz e a sua glorificação através da ressurreição. É importante perceber que toda a narração da paixão de Cristo no Evangelho de São Mateus, assim como com nuances diferentes em todos os outros evangelhos, ela está organizada para mostrar que a morte de Cristo na cruz, ela é redentora. Ela nos liberta do poder do pecado. Ela liberta a todos. Bom, por isso que a nova aliança, inaugurada na última ceia, é selada e ratificada pela paixão e ressurreição de Jesus. A cena final do Evangelho apresenta Cristo ressuscitado como Senhor universal. E ele proclama a vinda do reino numa igreja que reúne todas as nações. Todas as nações, tá? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a todos os povos, a todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide pelo mundo inteiro. Então, a paixão e a ressurreição de Jesus deve ser levada, proclamada
a todo mundo, como a nossa redenção, a redenção de todos. Meu corpo, meu sangue, que é dado por vós e por todos. A doutrina de Mateus. Tá? Então vamos agora perceber como que Mateus trata alguns temas teológicos. Tá? Temas teológicos. Então a doutrina. Primeiramente, a soteriologia. Soteriologia, ela quer dizer o seguinte, a concepção de salvação. Então, soteriologia, soter, quer dizer salvar, salvação. Então, Salvador, quem nasce em Salvador, soteropolitano, tá? Então, qual é a concepção de salvação? A existência terrena de Jesus foi devotada à destruição do pecado. Nós temos que pensar o seguinte, primeiro, os momentos em que Jesus perdoa pecados. Também o seu ensinamento sobre a maneira como devemos evitar os pecados. E a maneira diferente de Jesus de nos ensinar sobre a forma de vencer o pecado. Enquanto o farisaísmo falava do pecado como uma espécie de desobediência à lei, Jesus ele vai apresentar um outro sentido do pecado, o pecado como aquilo que é contra Deus, que é contra a humanidade, que é contra a vida, que é contra a fraternidade, que é o mal. Então existe uma maneira nova de Jesus ensinar, isso sim, mas a vida dele foi orientada no sentido de vencer o pecado. Não podemos esquecer isso. Tá? Então, a nossa salvação é a vitória sobre o pecado. Porque sem Jesus, sem a proposta do Evangelho, nós estaríamos submetidos à escravidão do pecado. A morte e a ressurreição de Jesus, elas são apresentadas em seu caráter redentor, como atesta as 3 profecias da paixão. Tá? Então, o Evangelho tem 3 profecias da paixão, que são momentos da vida pública em que Jesus fala da sua paixão, ou de que vai sofrer, de que vai morrer, mas que depois vai ressuscitar. E a declaração de sua vida como resgate, né? Então tá em Mateus, eu vou só recordar que Mateus capítulo 20, versículo 28. 28. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Resgate, tá? Então daí vem o sentido de redenção. Temos que pensar o seguinte, alguém é escravo e como é que esse escravo se liberta da escravidão? Ele precisa que alguém pague a sua libertação. Então, esse é o resgate. Jesus paga não com dinheiro, ele paga com seu sangue, com a sua vida. Por isso que a nova aliança é feita no sangue de Jesus, derramado por muitos, no sentido de todos, para a remissão dos pecados. Então, a concepção de salvação. Depois, a cristologia de São Mateus. Como é que São Mateus ele entende a pessoa de Jesus e a sua missão? Mateus insiste no papel de Jesus como Emanuel, Deus conosco. Tá? Então, nós já vimos na parte do foco. Esse é o foco maior da sua cristologia. Mas também ele usa o título messiânico de Filho de Davi. Aparece 8 vezes. Jesus é chamado de mestre 12 vezes. E sua atividade de mestre é a mais destacada, tanto no Evangelho de Mateus, quanto em relação aos outros evangelistas. E dá uma importância particular ao título Filho de Deus. E o utiliza
em 3 episódios não contados por outro evangelista. Então vamos ver Mateus 14, 33, né? Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tem as outras passagens também. E por último, na doutrina de Mateus, a sua eclesiologia, quer dizer, como é que ele entendia a igreja. Já está muito fácil de entender, tanto pelo foco quanto pela estrutura. A igreja, ela é o carral, ela é a assembleia, a reunião do novo Israel. Então nós temos que pensar que temos o antigo povo de Israel, o povo de Israel mesmo, e agora nós temos a reunião do novo povo de Israel. Então, o interesse, podemos dizer, eclesial quer dizer de igreja, de Mateus, é evidenciado pela sua forte reverência aos 12, pelos 12. Mateus, ele mostra estar consciente de que a igreja do seu tempo possuía um corpo doutrinal estabelecido. Ou seja, Deus lhes fez conhecer os mistérios do reino dos céus. Tá? Fez conhecer. Jesus fez conhecer os mistérios do reino dos céus. E 2 textos que a gente já viu, encontrados apenas em Mateus, demonstram a sua convicção de que a igreja, como reunião, como assembleia, foi querida, sonhada, desejada pelo próprio Jesus. Para Mateus, a igreja não nasceu apenas como desdobramento cristão dos discípulos de Jesus após a sua ressurreição. Ela foi querida, desejada, sonhada pelo próprio Jesus. Com isso, nós estamos fechando a parte introdutória do Evangelho de São Mateus. Eu espero que nós tenhamos isso em mente para podermos estudar capítulo por capítulo e também não vamos estudar versículo por versículo, mas evidentemente capítulo por capítulo, e que tenhamos em todos os momentos do estudo esta perspectiva maior. Esse texto, o texto do estudo de hoje, nós vamos disponibilizar no site da paróquia. Você procura lá na parte de galeria. O site da paróquia é pss.org.br. Então você vai procurar na parte de galeria, downloads, e ali você terá o texto dos estudos que nós estamos fazendo. Então nós vamos terminar esse nosso estudo, esse nosso encontro de hoje, mais uma vez nos colocando diante do nosso Deus e particularmente de Maria, nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.